agradecer à igreja, ao pastor, ao conselho. Vocês têm sido parceiros conosco, né? A Luzirene está lá, né, produzindo muitos frutos para a glória de Deus, e vocês estão juntos, né, no que vocês têm feito por ela, nas contribuições, nas orações. E quando o missionário é abençoado, a gente é junto, né? O Mais Orlando, a gente fala isso. Quando o missionário recebe uma oferta, cruza as fronteiras, a gente fica com o coração muito cheio, né? Então a gente é muito agradecido a Deus pela Igreja Presbiteriana de Pontalinho. Viu, pastor? Eu queria começar falando da gratidão, né? E da alegria também de estar aqui, né? Eu falei, pô, não tenho certeza que é para eu ir da Igreja Presbiteriana, né? Com as últimas resoluções, mas que bom, né? Enquanto há tempo, vamos pensar a palavra do Senhor, e eu fiquei muito intrigada com o tema dessa conferência. Porque o tema da conferência é que há dois tipos de pessoas no mundo, né? Um coração missionário ou um coração que é um campo missionário. E aí eu fiquei pensando de que a proposta, né? Ou nós somos missionários, ou nós temos que ir para alcançar esse campo. Mas eu fiquei pensando na minha carreira cristã, fiz 32 anos de fé, e eu não me vejo apenas como um coração missionário. Eu não sei você também, eu me vejo ainda um campo missionário. Há coisas que vão acontecendo na nossa jornada e na nossa vida, que a gente vai percebendo, que a gente ainda não chegou lá, a gente ainda não entendeu tudo, né? E aí eu queria ler com vocês João 21, Evangelho de João 21, nessa perspectiva, né? Aí vamos fazer uma leitura responsiva, o verso 21 ao 19. Aí diz todo mundo achou, né? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Ele disse: vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram que já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 400 pessoas. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
Tornou. Desculpa, né? Veio que achei que eu tinha mudado o versículo. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Amém. Amém. Então, como eu tinha começado dizendo, né? Se a gente pensar na trajetória de Pedro, a gente vai pensar que Pedro tanto aceitou ser um missionário, como era ainda um campo missionário. Quando Jesus encontra Pedro no início do seu ministério, ele faz aquele milagre, Pedro reconhece ele, diz o texto lá no início, em Mateus, né, em Lucas. Pedro deixa tudo e segue a Jesus. Ele entende que está ali diante de um mestre, ele entende que está ali, que João Batista, quando aponta a Jesus, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem um texto, se eu não estou enganado, em Lucas, que diz que Pedro estava naquele momento. Pedro seguia João Batista. Então, quando João Batista aponta o mestre Jesus, Pedro não teve dúvida na hora do chamado dele. E ele foi. E ele aceitou. Ele ficou 3 anos sendo treinado por Jesus. Dá para pensar isso? 3 anos diretamente com Jesus. 3 anos vendo milagres. 3 anos participando dos milagres, né? Quando Jesus envia eles, lembra? Treina eles e envia eles para eles pregar e para eles curarem. E eles também participam. O treinamento de Jesus é teórico, mas o treinamento de Jesus é prático. E o treinamento de Jesus é completamente relacional, porque Jesus fica os 3 anos de fato com eles. Eles tinham muito de Jesus. Aquela turma tinha se convertido. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que eles ainda não tinham se convertido. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eles tinham entendido que tinha ali sim, estava ali um mestre que trazia uma grande esperança a Israel. E eles acreditaram que Jesus podia ter essa mudança de reino. Eles estavam presos, claro, a uma ideia do Messias, né, do modelo de Davi. Eles estavam presos, a gente sabe, mas eles tinham reconhecido a Jesus. Eles tinham. E Pedro, na minha visão, não sei como os irmãos veem, Pedro gostava de Jesus. Quando Jesus fala que ele vai ser crucificado, Pedro fala: de jeito nenhum. De jeito nenhum, de modo nenhum você vai passar por isso. Né? E ele é usado ali, porque está cogitando das coisas dos homens, não de Deus, pelo diabo. Mas ele expressa ali também, do ponto de vista humano, psicológico, ele expressa um desejo de que aquele mestre que tinha ficado ali não passasse por aquele sofrimento. Nós somos assim, não somos? Nós não queremos que as pessoas que a gente gosta passem por sofrimento. Pedro não queria. Eu também não queria. Eu acho que se eu estivesse lá, eu teria sido Pedro mesmo. De maneira nenhuma você vai passar por isso. O Senhor que curou tanta gente, que multiplicou pão, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, o Senhor que foi tão misericordioso, que curou leprosos, que foi engadado, salvou aquele endemoniado. Agora o Senhor vai passar por tudo isso. E Pedro não quer. Tem amor aí, vocês concordam comigo? Há um amor aí. Talvez não trabalhado, não tratado, não aperfeiçoado, mas tem um amor aí, tem uma relação. Né? E aí é perigoso, né? Porque ele é usado pelo diabo
né? Porque cogita das coisas dos homens, e isso a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente quer proteger demais a gente ou alguém, né? Mas fica aí expresso um amor pelo Senhor. E nesse texto, do verso 1 ao verso 4 que nós lemos, Jesus aparece pela terceira vez, diz o texto, né, como nós lemos, já é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, né, juntos. Então Pedro já tinha visto Jesus 2 vezes. Ele e os discípulos. Aqui nós sabemos, pelo que nós lemos, tem 7 discípulos reunidos. Essa turma estava com Jesus, essa turma andou, essa turma foi atraída pelo Evangelho, essa turma veio com a sua cultura, com os seus traumas, com a sua visão da vida, e foi na caminhada, né, com Deus, certamente naqueles 3 anos, eles foram compreendendo muita coisa. Não tudo, mas muita coisa eles foram compreendendo. Você se lembra quando você se converteu? A gente não na fé, né? A gente vai, os anos vão passando, a gente vai compreendendo coisas que a gente não havia compreendido. Mas aí Jesus é crucificado. Nós aqui lemos o texto, às vezes a gente não tem dimensão da grandeza de certas coisas, ou da impacto de certas coisas, porque a gente pega o texto pronto. Agora vocês imaginam os discípulos que estavam indo para entender o que ia acontecer, que não tinham toda a revelação ainda, tinha as profecias, mas não tinham recebido ainda toda a revelação. Quando aquele Cristo é crucificado, quando o mestre, que eles tinham deixado tudo. Pensa, você deixa tudo por alguém, tudo, e ela vai e morre. Você deixou casa, família, deixou a pesca, e essa pessoa morre. Eles estavam entristecidos, eles estavam sem compreender. Mesmo que Jesus tinha dito que ele iria passar, tinha tentado explicar, né, mas ainda não havia sido dado todo o entendimento, toda a compreensão daquilo que estava acontecendo para eles. E eles estão ali na praia, e Jesus chega naquela manhã, né, passa a noite inteira pescando. Eles chegam naquela manhã e eles não conseguem reconhecer o mestre que está na praia. Mas eles já tinham visto eles quantas vezes, irmãos? 2 vezes. Eles já tinham visto Jesus ressuscitado 2 vezes. É a terceira vez que Jesus aparece a eles. Mas ainda assim, eles não o reconheceram. Eles não foram capazes de ver que era o Senhor que estava ali. Na verdade, quando Pedro vira para os discípulos, vamos pescar, depois de já ter visto Jesus 2 vezes, a impressão que fica para mim é que ele não tinha ainda entendido nada, né? Eles já tinham visto o Cristo ressuscitado 2 vezes, mas ele não tinha entendido ainda que quando Jesus chamou ele para ser pescadores de homens, o projeto não tinha morrido na crucificação. Depois da ressurreição, Jesus aparece 2 vezes. E ele não pode reconhecer naquele momento. Irmãos, há 2 lições aqui que nós precisamos tomar para nós nesta manhã. Uma é de que nosso coração é muito incrédulo. Incredulidade é no coração. Quando a Bíblia de Jesus fala assim para os discípulos, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão, o que vocês fazem? Vocês removem um monte, vocês dizem para o monte, sai daqui, vai para lá, e um monte. O que Jesus está dizendo? Nem uma fé do tamanho de um grão de mostarda nós temos. E aí a gente percebe, né, porque os discípulos, na verdade, a gente quando estuda sobre os discípulos, vai ver que os modelos de personalidade, de temperamento, é uma representação nossa. E a gente percebe que eles estão incrédulos depois de 3 anos de treinamento. Irmãos, vocês têm quantos anos de fé? Eu tenho 32. De vez em quando Deus me fala algumas coisas, eu falo assim, o senhor tem certeza? O senhor vai me dar esse negócio? O senhor vai levantar essa passagem para a Luzirene? Eu mesmo fiquei com a Luzirene. Senhor, como é que o senhor vai fazer isso? São tantos mil reais. Senhor, o senhor vai curar? O senhor vai trazer aquele pessoa que eu prego para ele há
expressando que, embora eles tenham visto o Senhor ressuscitado, eles ainda não, o coração ainda não entendeu. O coração ainda não entendeu. E a incredulidade é uma coisa complicada, porque com incredulidade nós não avançamos no ministério. Com incredulidade nós nunca vamos dizer ao Senhor, eis-me aqui. Com incredulidade no nosso coração, nós vamos pegar os nossos projetos de vida que nós deixamos antes de aceitar Jesus e vamos voltar para Ele de novo. Com incredulidade no nosso coração, nós vamos viver ansiosos pelas coisas. Que era o que Pedro e os discípulos estavam. Porque como que eles iam cuidar da vida? Como que eles iam dar conta? Como a igreja presbiteriana aqui de Pontalina vai fazer missão nessa cidade tão dura, né? Não sei qual é a percepção do pastor, mas Pontalina não tem maneira para a gente ver a gente para Jesus, não. Não é? Vocês têm essa percepção também? Aí de vez em quando nós estamos, né, numa missão que já está há 22 anos, mas a igreja como Remídio já está uns 9. Eu falo, Jesus! E a palavra que se tem às vezes pra gente é essa, a igreja em Pontalina não vai prosperar, não é? Igreja em Pontalina, aqui é cemitério de pastor. E eu falo em nome de Jesus. Eu não creio nisso, porque o Espírito é o mesmo em qualquer lugar. E ele é o mesmo em Pontalina. E ele pode fazer, salvar, libertar essa cidade inteira. Nós sabemos disso, amém? Nós sabemos disso. Mas às vezes o sofrimento, a dor, que era o que eles estavam passando, produz em nós muita incredulidade. Porque eles estavam sofrendo, gente. Vocês imaginam, essa turma estava sofrendo muito. Imagina vocês perderem uma pessoa que, não é? Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama perto da gente, a gente fica sofrido. Eu perdi minha mãe na fé esse ano. A pessoa que me levou ao evangelho, da primeira igreja, levou o evangelho, pagou acampamento, me dava um monte de livro, investiu na minha vida. Eu estava vivendo um pouco pela paz da pandemia, mas foi terrível perdê-la. Mesmo eu distante. Agora você imagina eles vivendo 3 anos, dia a dia, com o Senhor. E aí eu quero chamar a atenção da igreja que é possível que os sofrimentos da nossa vida nos tenham tirado o nosso chamado. É possível que as dores que nós passamos ou que nós trazemos nos impeça de esperar as ordens para a gente cumprir aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Eles estão frustrados porque eles esperavam que o Messias, eles ainda, 3 anos treinados, 3 anos ouvindo Jesus dizendo, eu vou passar pela cruz, é necessário que se faça assim. Faz parte de um projeto eterno para a salvação de vocês. Eles ainda não tinham compreendido. Você sabe, eu não sei vocês, eu penso que tem muita coisa que eu falo que eu não compreendo. Há muita coisa que a gente fala sobre Deus que a gente nem toca. A gente fala, sabe, aqui, Deus é bom. Deus é bom, gente, amém? Mesmo quando você perde alguém que você ama, ele é bom. Você está doente, aquela doença complexa. É bom quando Deus deixa um filho ficar numa situação que você chora para ficar no lugar dele, mas Deus pôs seu filho, é terrível, né? Deus é bom quando nós somos traídos, passamos por divórcios, situações que nós não compreendemos. Deus é bom. Quando minha mãe foi amputar a perna esquerda, depois de 5 anos de luta, eu quero confessar para vocês que eu olhava para aquela situação e dizia, Senhor, qual é o propósito disso? A infecção só está aqui, o pé está bonzinho. Por que o Senhor não põe a mão, esse poder maravilhoso, grandioso, e o Senhor não sai essa perna para eu não ver esse pé? E embora, ele bateu o martelo. Não foi fácil para mim achar Deus bom, não. Não vou mentir para os irmãos, não. Você não leva mais tempo que eu. Eu não achei fácil achar Deus bom. E nem sempre eu acho. Mas Ele é. Amém? Mas a dor pode fazer com que a gente perca o Senhor de vista. Porque eles haviam tido uma experiência. Eu e você tivemos experiência. Você está reconhecendo o Senhor?
E é tão bonito o texto, porque diz que eles pescaram a noite inteira, mas Jesus chegou na manhã. Me lembrei daquele texto, né? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria veio para eles naquela manhã, mas eles não puderam desfrutar da alegria que estava lá naquela praia, naquele primeiro instante, porque eles não reconheceram o Senhor. Queridos, nós precisamos saber onde é que Deus está. Precisamos reconhecer o Senhor nas praias das nossas vidas, amém? Precisamos ver que Ele está, que Ele não vai chegar. Ele já está lá. Jesus já está lá, naquela praia. Eles vão pescar, estão entristecidos, pensando o que eu vou fazer da vida, como é que vamos voltar para a pesca, né? Vamos para a pesca. Como é que nós vamos retomar de novo, depois de 3 anos, fazendo algo completamente diferente? Não é fácil retomar a pesca, mas vamos pescar. Então, nós vamos com você, Pedrão, estamos lá, não pescam nada, né? Mas a alegria estava na praia. Porque é assim na vida do crente. Amém, irmãos? Amém. A nossa alegria já está nisso. Ele não virá. Ele já está. E a gente tem que tomar cuidado, né? Com a vida, com o sofrimento, com o que não compreendemos. Porque é possível que as dores da vida nos tirem a missão. Foi passado, eu tive uma crise por causa, entrei na menopausa, hipertireoidismo, eu entrei com tudo junto, eu fiquei muito deprimida, fiquei muito ruim mesmo. Na verdade, eu estou recuperando disso de uns 2 meses para cá, até descobrir, fazer o tratamento, né, eu quero conversar para vocês que foi um vale tão estranho que eu passei, tão escuro, que eu falei, meu Deus, por que você não traz uma pessoa melhor para cuidar desse problema? Por que você não faz? Não sou eu. Deixa eu voltar para Goiânia, para minha vida. Quis muito. Falei para a Lamia, não, Lamia. Doente assim eu não faço nada, eu não coopero no projeto. Porque às vezes, independente de como o sofrimento vem, gente, a gente perde o Senhor. Mas o texto está dizendo que Ele está na praia. Amém? Amém. Aleluia. Se Ele está na praia, tem chance da gente reconhecer Ele em algum momento. Não é? E aí, o texto segue. É interessante que Jesus não chega se revelando a ele, nem se apresentando com palavras. Eu acho muito jóia. Eles tinham pescado a noite inteira, eles não tinham nada para comer. E Jesus chega e pergunta para eles assim, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Ele sabia, gente. Ele sabia. Ele já tinha preparado a fogueira, os peixes. Ele sabia. Ele não chega dando... Se sou eu ia chegar dando bronca. Oh, porque vocês não me viram? Peraí, vocês nem me cumprimentaram? Vocês não viram que era eu, não? Oxe, esse sou eu que dou bronca. Mas Jesus não. Meu Deus, que coisa fantástica. Ele chega para suprir a necessidade maior deles naquele momento. Eles não têm nada para comer. O texto diz, eles falam, eles não têm nada. E Jesus chega dizendo, bom, então... vamos providenciar esse negócio para vocês. Ele não chega brigando, ele não chega discutindo, ele não chega pedindo uma explicação, ele chega servindo. Dá para você pensar que quem está ali, gente, é o Criador de todo esse universo, servindo a criatura dele. É o Criador, eu vou repetir. É o Criador do universo servindo a criatura dele. Vou repetir de novo. É o Deus poderoso que criou eu e você, servindo eles lá na praia. Não falta nada para aqueles discípulos. Não ia faltar nunca nada. Porque era o Criador para servir eles. Eles estão abatidos, eles estão incrédulos. A dor já tomou o coração, o Senhor sabe bem disso, porque o Senhor é lindo, Ele nos conhece, Ele sabe como chegar até nós, na nossa dor, no nosso sofrimento. E
quando a gente está sofrendo muito, dependendo da palavra que a pessoa trouxer, a gente arrebenta, né? Às vezes tem palavras que a gente escuta que arrebentam. Eu me lembro quando eu perdi meu primeiro marido, que eu cheguei primeira vez na igreja, uma irmã me perguntou assim, qual é o pecado dele? Ele tinha morrido de falecer, ele foi assassinado, saiu para trabalhar. Eu estava arrebentada com aquela morte. E aquela palavra, acho que ele devia estar em pecado, me arrebentou mais ainda. Mas Jesus não. Jesus sabe como a gente está, gente. E ele chega para os seus, para o servir. Isso é muito grande. Isso nos fala de um amor para além do que nós podemos compreender, não é verdade? Um Deus que a gente sabe que a gente tem um coração incrédulo, um Deus que sabe que a gente não reconhece Ele diante da dor, um Deus que sabe que Ele está lá, a alegria pela manhã já chegou na nossa vida, mas a gente não está podendo desfrutar dessa alegria, mas Ele chega para nos servir. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer, o Senhor já tem te servido. Ele fez com Pedro. Ele faz com qualquer um de nós. Somos discípulos. Amém? A bênção para todos. Não tem filho especial? Eu adoro isso. Né? Eu não tenho um filho especial, só tive um filho. Não vou ter esse risco, né? Mas eu tenho um filho mais especial, né? Mas para Deus não tem esse negócio. Ele está servindo a todo mundo. Sabe aquela turma dura que você não gosta? Ele está servindo também. Sabe a pessoa que você até fala mal? Deus está servindo ela também. É discípulo? Está servindo. Aí do verso 6 a 8 diz o texto que Jesus pergunta sobre a comida, eles não têm nada, e Jesus dá uma ordem. Jesus diz, olha, lança a rede ao mar, do lado direito. Do lado direito. Eu gosto disso, com direção clara, né, pastor? É ali, ó. Eu gosto de Deus. Deus é Deus nas direções claras. Por isso, quando você estiver confuso, quando alguma coisa para fazer, não faça. Amém, igreja? Sabe por quê? Porque Deus dá a direção clara ao seu povo. Se você não escuta, é porque você está meio sintonizado. Porque Ele dá. E olha aqui que legal. Jesus manda lançar a rede para o lado direito. Eles não reconhecem Jesus. É um desconhecido falando com eles. Eu acho muito interessante isso aqui. Mas eles vão lá e jogam. Eles estavam cansados mesmo, né? O sofrimento os abateu de uma forma... Escuta mais, eles vão tentar, né? Porque a Bíblia diz que eles não reconheceram. Aí eles não reconheceram. Mas aí eles jogam a rede. E aí eles pescam os peixes. Invoca a lembrança, né? Aquela pesca maravilhosa em que Pedro se ajoelha dizendo... Né? Sou digno, eu sou um pecador para estar diante de ti, evoca a lembrança. João reconhece, é o primeiro a reconhecer, fala, e Pedro, quando escuta, se veste, cinge-se, né? Pula no mar para encontrar com o Senhor na praia. E é interessante porque eles chegam na praia, o pão e o peixe já está sobre a fogueira. Mas aí Jesus grita para Pedro, ó, traz aí alguns peixes. Mas já estava lá o milagre. Jesus já tinha feito o milagre para eles. Mas Jesus deixa eles trazer do milagre que eles estão colhendo, né, para a fogueira. E eu achei muito interessante o que Jesus está ensinando para eles aqui. Primeiro, de que certos milagres nos faz lembrar outros. Às vezes nós estamos vivendo sem esperança sobre alguma coisa e Deus vem e dá uma resposta e a gente cria força para muito tempo. Já aconteceu isso com você? Né? Lá na missão, eu acho, brincando quando eu falo, Deus deve ter muita paciência com a gente. Porque a gente está sempre ansioso. Como é que vai ser esse negócio, né? Que tudo é pela fé lá, né? E aí nós humanos, como é que vai ser esse negócio? Só que com Jesus o milagre está sempre posto. E é interessante que Jesus podia fazer o milagre sozinho de alimentar eles. Mas Jesus faz o milagre para eles. E do milagre que Jesus faz para eles, Jesus os convida para comer. E aí, queridos, é assim a obra missionária.
A obra missionária é um milagre que Deus faz na nossa vida, mas que Ele deixa esse milagre ser tão grande em nós, que Ele nos leva para participar com Ele. Porque eles vão sentar para comer o pão e o peixe, tanto do mestre que preparou, quanto o peixe que eles pegaram, que foi fruto do quê? Do milagre de Jesus na vida deles. A obra missionária é linda. A obra missionária é fantástica, porque ela está toda pronta. Os peixes estão na praia. E os peixes que a gente não sabe onde pescar, ele nos dá a direção? Claro. E ontem eu vi naquele pastor, o pastor Lázaro, gostei demais, quando ele falou assim pra gente aqui no final, que os confins dele é o povo cigano. Eu falei, ele deu para ele, Deus deu uma direção, que entendeu o que Deus quer. A direção para ele foi clara. Né? Ele entendeu que é o povo cigano. A Lu entendeu que é passar um tempo em Moçambique. Labieno entende que é lá. Fala até que quer morrer lá, Labieno. Né? Interessante isso, a direção é clara. Mas nós só podemos vir para a missão porque o milagre já foi feito. Amém? Nós já fomos alimentados. E a nós já foi dado as redes para a gente pescar. E a nós já foi dada a direção. Ou vai ser dada ao longo do caminho para que a gente possa pescar. E assim participarmos do milagre da salvação de muita gente. O que Jesus está fazendo aqui é uma metáfora linda. Porque Ele está dizendo, olha, tudo já está pronto. Até a nossa participação no milagre já está pronta. E aí eu quero perguntar a vocês, a mim também, será que nós temos participado dessa fogueira ali, comido desse milagre? E os discípulos estão ali. Eles sabem que é Jesus, ninguém ousa perguntar, porque tem certas coisas e tem certos momentos na vida que a gente não precisa de palavras, né? Já está tudo claro. Não é? Não tem nada para falar. É Ele. É o mestre, eles reconhecem. E aí, no final do texto, do verso 15 ao verso 19, Jesus sai do campo que ele está trabalhando com todos os discípulos e vem trabalhar com Pedro. Porque Jesus, as profecias falam, que só haveria um traidor, na verdade, que era Judas. Então, do ponto de vista de Deus, Deus não estava vendo Pedro como um traidor. Né? Do ponto de vista humano ele foi, mas Deus, ele não estava contado. Mas o que faz Pedro diferenciar dos outros discípulos, né, é que ele acredita muito nele. Ele acha que ele é fiel, ele acha que ele vai dar conta, ele acha que ele banca as coisas. Ele achou até que podia salvar Jesus naquele momento, né? Ele não pega a espada e não corta a orelha do soldado, do mal. Ele tentou, gente. Ele está sempre achando. Esse cara sou eu, né? Não é essa música do Roberto? Esse cara sou eu. Nesse sentido, ele tinha essa percepção dele. Ele não tinha uma análise completa dele. A psicologia seria, ele não tinha autoanálise. Ele não entendia bem quem ele era. Ele estava entendendo bem o papel dele, o lugar dele na missão. Porque ele não tinha nada a ver com ele. Se tudo já está pronto, tem a ver com ele se entregar ao projeto. Mas não estabelecer um projeto dele no projeto. Isso não existe. Na obra de Deus é Deus quem faz. E quando a gente tenta fazer um projeto em cima do projeto de Deus, a gente se machuca. É complicado. E aqui Jesus sabe que Pedro está ferido com ele mesmo. Ele está arrependido, porque ele se arrependeu, não é? Mas ele está ferido com quem ele pensava que ele era. E eu, na minha visão, não acho que Pedro estava pensando que Jesus não tinha perdoado ele, não. Tinha vivido com ele. Porque quando ele escuta que é Jesus, o que ele faz? Ele pula e vai até... Ele pula na direção de Jesus. Não é? Dá a impressão assim, de que ele quer ver Jesus. Ele não está
devemos perdoar o irmão. Aí Jesus diz assim, 7 vezes ao dia? Não. 70 vezes? 7. Acho que ele pensou assim, lembrou, né? Na minha cabeça ele lembrou. Coisa minha. Ele lembrou. Ele estava perdoando. Só que ele estava ferido. Porque o pecado é assim mesmo, o pecado nos fere. Quando nós fazemos alguma coisa que não está dentro do projeto, que não é aquilo que Deus gostaria, que nós erramos o alvo, porque pecado é isso no original, né? Nós erramos o alvo da vontade de Deus. Se Deus está falando para você ficar aqui, você cruza a rua, você pecou para Deus. Você errou o alvo. Ele errou o alvo quando tentou salvar Jesus. Errou tanto que foi usado por Satanás, né? Você cogita das coisas dos homens, né? E não das coisas de Deus. Arreda Satanás. Quando será que Jesus já mandou a ré de Satanás na minha vida? Eu não sei. Mas já deve ter, porque às vezes a gente quer passar na frente daquilo que é o projeto. E aí, de maneira linda, Jesus, nós vamos trabalhar, não sei o tempo que eu tenho, mas de uma maneira muito bonita, Jesus, mais uma vez, mostra pra gente o quanto Ele nos ama. O quanto Ele gosta da gente. O quanto Ele está disposto a nos trabalhar, a nos forjar, a nos tornar quem Ele quer que nós sejamos. E aí Ele pega esse Pedro ferido, né? Que é, não sei se vocês sabem, é mais fácil perdoar as pessoas. Eu tenho visto isso na clínica. Porque às vezes é mais fácil perdoar as pessoas de fora do que a gente mesmo. Quando você acredita que você vai dar conta de um negócio, que você não dá conta daquilo, e que você ainda erra, pisa na bola. Eu vejo muito isso na clínica. A pessoa tem uma dificuldade muito grande dela mesma, dizer, não, peraí, né? Eu errei, sou humano, Deus me perdoou, então eu vou caminhar para frente. É complicado trabalhar a culpa interna. Se a culpa for da gente mesmo para a gente mesmo. E Jesus sabia disso aqui. E aí Jesus trabalha com Pedro a relação. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém faz missão. Só. Pode até fazer, né? Uma ideia assim no peito, mas missão só é feita mesmo de verdade na relação com Jesus. Sabe por que muitas das vezes nós estamos parados? A gente escuta Isaías dizer, eis, envia-me a mim, a gente dizer, eu fazer essa oração, não consigo nunca. E será que eu não dá para outro lado do planeta? Você nunca pensou assim, não, eu não quero ir para Moçambique de jeito nenhum. Quando eu cheguei aqui, eu pensava, não, pastor Marinho, tudo é Moçambique. Até eu falo para ele, você esquece, né, pastor? Que tem os 12 países de língua portuguesa. Guiné-Bissau, Angola, né, São Tomé e Príncipe. Você esquece. Esqueci agora o nome dos países, né? Ilha da Açores, Portugal, Ilha da Madeira, Goa, o senhor esquece. Mas eu quero mesmo. Às vezes eu não quero. Nossa, mas eu quero confessar para vocês que o primeiro semestre eu ficava incomodada com aquilo, porque eu não queria orar para dizer para Deus assim, vire, Senhor, para onde o Senhor quiser. Tá bom ficar no Pronasce, tá bom ficar no Pronasce para mim. Quero ir, não quero. E quero dizer aos irmãos de coração, não quero mudar fronteiras. Não quero. Eu vou visitar, mas também sem nenhuma vontade de ir, porque temos que ir como missão, mas falar que eu quero fazer isso, eu minto aos irmãos. Agora, mais difícil do que admitir isso para os irmãos foi eu dizer isso para Jesus. Senhor, eu estou aqui numa missão de povos de língua portuguesa, mas eu não tenho coração para ir para Moçambique. Eu não quero que o Senhor me envie para lá. Esse é ele. Mas eu já aprendi, um pouquinho só, que a sua vontade é muito melhor que a minha. É muito melhor. A minha vida já mostrou. A minha caminhada com o Senhor já me disse que a sua vontade é muito melhor que a minha. E por causa disso eu digo, faça a tua vontade na minha vida. Se o Senhor quiser me mandar para Moçambique, eu sei que o Senhor vai me dar para aquela nação.
E eu amo ela para orar muito por ela. Mas aí eu vou amar ela para cruzar as fronteiras. E foi uma melhor oração que eu fiz, porque, né? Eu saí daquela guerra que eu estava interna. É que eu estou desobedecendo, estou obedecendo. E por enquanto Deus tem dito é aqui mesmo. Mas eu me abri para Deus dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia a mim. Sem relacionamento com Jesus, se a gente acreditar que o que Jesus tem para nós é o melhor, nós não fazemos missões. Sem essa compreensão do texto de que estamos servindo a um Deus que nos serve. Irmãos, nós servimos a um Deus que nos serve. Dá para você entender isso? A nossa vida é sustentada pelo nosso Deus. Nosso trabalho, a nossa saúde, tudo que temos, Deus nos serve todo o tempo. A nossa vida é servida pelo Criador. E a gente só consegue responder ao chamado missionário porque ele é grande mesmo. Quando eu falo para vocês, tem gente que fala assim, eu estou com medo de orar, eu te entendo, eu tenho também. Porque a missão é grande, os desafios são grandes. Quando me ligou um dia desse, falou assim, Zirili do céu, o que é terrível. Outra cultura, sem os amigos, sem a família. Mas aí no final da conversa eu disse, mas o Senhor me chamou. E Ele está comigo, eu sinto isso. Aí a gente sai para... conversa com o David, WhatsApp, e esse TED passa. É desafio, não é brincadeira, eu não acho também não. Sai daqui para evangelizar, eu não acho fácil evangelização. Mas está tudo pronto. Se a gente acreditar que o Deus que nos serve já fez o milagre da obra missionária, nos faz o milagre para que a gente participe do milagre. Faz o milagre em nós para que a gente participe do milagre. E é sempre um convite a esse relacionamento. Esses 3 anos na missão Pronas, fez agora dia 19 de junho. Eu falo para as pessoas assim, a gente é missionário em qualquer lugar, né? Não existe esse negócio que eu estou na missão, sou mais ou menos, que você que está na sua casa lavando sua roupa. Não existe isso. Mas eu estou falando de uma consciência de relação, que é o que Jesus está fazendo aqui com Pedro. Agora Pedro se deixou tratar. Pedro, quando ouviu que era o mestre, ele pulou o barco para ir em direção. A gente tem se deixado tratar pelo Senhor. Nós temos reconhecido o Senhor naquilo que Deus tem feito na nossa história, mas nós temos ido de encontro a Ele, para que Ele trate o nosso coração e a gente possa responder ao chamado que Ele faz no final para os discípulos. Que Ele fala para Pedro como ele vai morrer, depois Ele diz, agora, siga-me. Agora que eu vim aqui, que vocês viram que eu estou na vida de vocês, eu sigo, eu que preparo tudo, está tudo pronto, eu que chamo vocês, eu que curo vocês para a relação. Agora Ele diz, siga. Agora o convite é, entra no meu movimento. E não tem outro movimento de Jesus, a não ser o movimento missionário. Se você está parado no movimento de missões, você tem que repensar isso. Como o pastor disse ontem, você está em pecado. Você precisa se arrepender. Ele veio como um modelo de missões. Todo o projeto de Deus foi missionário desde o início, quando escolheu Abraão. Não era para Abraão formar uma tribo, era para as nações. Então, quando todo herdeiro cristão é um missionário, é verdade. Mas o quanto é que a gente tem sido? O quanto Deus já ganhou o nosso coração para a gente realmente falar dele, para a gente realmente investir, para a gente realmente orar. Gente, orar é um trem poderoso. Nós precisamos acreditar nisso, né, pastor? Não é coisa só de pentecostal, não. Orar é uma coisa poderosa. Se você entende que Deus não te chamou para ir, você não tem como contribuir, vem orar aqui de manhã que nós vamos orar. Você não tem noção do que Deus faz. É fantástico. Deus levanta, de vez em quando eu estou sem recursos, eu vendo meu irmão precisando, eu falo, Deus, dá a mim esse recurso. Eu cansei de ver Deus, às vezes dá a mim, mas
Porque você tem que ver Deus levantando outros para dar. É fantástico orar. É a coisa mais prática que a igreja faz. Eu ouso dizer que é mais do que contribuir financeiramente. Comece um movimento de oração aqui por missões e vocês vão se assustar com o que Deus vai fazer. Porque esse é o movimento de Deus sobre a terra, de alcançar todos os povos, para que Ele volte logo. Amém? Eu quero muito isso. Eu sei que a igreja presbiteriana de Pontalina também quer. Mas a minha pergunta nessa manhã, e o que Deus, eu estou orando desde que eu recebi esse convite, eu passei 3 semanas nesse texto. O que Deus está dizendo a nós é o que é que precisa ser tratado, deixa se tratar. O que é que você, onde é que você se perdeu? Ou talvez você descobriu que você não perdeu, não, você está no caminho, olha que joia! Amém, aleluia! Mas se você, nesse tempo que eu ministrei, você falou, nossa, eu estou distante, eu não tenho feito tudo o que eu posso, a minha vida está muito mais em prol dos meus próprios projetos, até as minhas orações, é Deus me abençoa. Em vez de Deus abençoa, para que outros te vejam, em vez de ser a oração de Paulo, o Senhor abre a porta da palavra, se não a mim, aos missionários que o Senhor envia. Mas nós só fazemos isso, queridos, quando nos convertemos ao Senhor, de verdade na nossa vida, deixando Deus tratar, entendendo que Ele nos serve, que o milagre está pronto. E aí a gente fica tão constrangido pelo amor de Deus, que a gente não tem outro caminho, a gente quer seguir Ele. Só que às vezes na vida é possível endurecer o coração. Não sei qual que é a dimensão disso. Os teólogos brigam com esse negócio de vontade de Deus e responsabilidade humana. Mas em Hebreus, no capítulo 3, verso 1, diz: cuidado, para que vocês não tenham um coração incrédulo. Cuidado, para vocês viverem uma vida sem reconhecer o Mestre. Cuidado, de viver uma vida sem perceber que a alegria já está na sua vida. É um risco. Nós vivemos a vida cristã sem a dimensão do Cristo. Nós vivemos a vida cristã sem entender que Ele já é aquele que nos abençoa em tudo. E porque estamos abençoados, nós vamos. Porque somos curados, nós curamos. Porque o milagre está sendo feito na nossa mesa, nós abençoamos outros. Sem isso a gente não faz missão só talvez por, sei lá, porque está todo mundo fazendo. Ou porque fala-se tanto do negócio dentro da igreja, né? E aí a gente está no barco. Não, é pouco. Tem que ser pelo amor da relação. O chamado de Deus hoje é: apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Ele diz para o Pedro: você me ama? Não deixa de lado essa angústia que você está com você mesmo e vai cuidar das minhas ovelhas. E aí Jesus é lindo, né? Ele trai 3 vezes e Jesus, por 3 vezes, pergunta, como dizendo assim: olha, é o tanto que você peca, é o tanto que eu dou oportunidade para você se arrepender. Então, diante de Deus, nós sempre podemos começar de novo. Não tem esse negócio de dar tarde. Mas a minha vida já passou. Para com isso, gente. A turma depois dos 40 começa com essa conversa. Não dá mais tempo. Não, agora eu estou velho. Gente, para com isso, em nome de Jesus. Peguei o Jesus da Sebastiana. Carioca lá, Jesus. Para com isso. É sempre tempo de recomeçar com o Senhor. E de seguir. E de cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Não perca mais tempo. Que nessa conferência missionária o Espírito Santo faça comigo. Eu preciso muito do que eu estou pregando com vocês esta manhã. Faça com vocês a perceber quem Ele é. Os milagres que já estão postos na nossa vida. Está tudo pronto. Só nos basta responder: nós o amamos. Nós estamos dispostos a apacentar as ovelhas. Se você ama, e eu creio que ama, se você está disposto a ajudar nesse ministério lindo que é fazer as ovelhas, encontrá-las, apacentá-las, então só resta seguir. É o que Jesus fala para Pedro. Nós não sabemos qual é a cronologia desse texto, estudei até para tentar. Ninguém sabe qual a cronologia desse texto. Não é o final de João, sabe-se disso. Mas quantas vezes Jesus terá que aparecer para nós, para a gente entender, né? Para eles foram 2 vezes, 3. E para nós?
que Ele já está conosco. Que Ele nos ajude a começar em Amém, irmãos? Amém. Nós poderíamos orar. Vamos ter um tempinho. Você aí onde você está, coloca a sua vida diante do Senhor, coloca as suas dores, coloca a sua não percepção dessa presença, se você não está percebendo. Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui com esses irmãos queridos que têm sido parceiro conosco na missão. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus por eles. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, que a começar em mim, o Senhor nos faça ver o Senhor na praia das nossas vidas, as nossas dores, os nossos traumas. Se alguém aqui desistiu de projetos missionários, de coisas às quais o Senhor nos chamou, que hoje seja um dia de retorno, no nome de Jesus. Que seja o Senhor, ó Pai, a nos fazer sentar junto ao Senhor fogueira, que o Senhor sempre monta para a gente, para nos alimentar, que nos permite trazer os milagres que recebemos, juntos contigo nos alimentarmos. Que nesta manhã, Senhor, nós ouçamos a nosso Senhor. Como o pastor leu, Pai, que a gente consiga dizer, envia-me a mim, de coração, crendo profundamente que o Senhor tem nos servido e de que tudo que nós precisarmos nessa jornada já está pronto. Ó Deus, abençoe a Igreja Presbiteriana de Pontalina, abençoe o pastor, o conselho, os irmãos, que eles entrem nesse movimento de Jesus, Pai, que eles permaneçam, eu creio que eles já estão, mas que eles permaneçam firmes nesse movimento, para que juntos, ó Deus, nós possamos mesmo apacentar muitas ovelhas, para a honra, para a glória e para o louvor grandioso do seu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado a mim, ao teu povo, e nos permita, Senhor, ter um coração mesmo aberto a ver o Senhor em todo o tempo em nossas vidas. No nome de Jesus.